E a Assembleia Legislativa se prepara para o recesso parlamentar, mas antes disso tem que limpar a pauta. E o nosso assunto agora, e o problema é que são temas polêmicos, como a RGA, a Previdência e o veto do governador Mauro Mendes, que quer taxar o sol, né? E é sobre esses assuntos que nós vamos falar agora, via internet, com o deputado Lúdio Cabral, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, essa taxação aí sobre a energia solar tem gerado aí um protesto muito grande, não é? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, boa tarde. E, na minha opinião, é dever nosso na Assembleia para fazer valer uma decisão que nós tomamos em julho de 2019, que é de não cobrar um centavo de impostos da energia solar. E como é que vai resolver isso, deputado? Com esse veto do governador? Nós temos que derrubar o veto. A lei foi aprovada por unanimidade, todos os deputados votaram favoráveis, então nós temos que analisar o veto na próxima sessão e derrubá-lo. Na sessão de ontem nós fizemos uma sessão, e eu já cobrei isso do presidente da Assembleia, até porque há vetos que o prazo para a Assembleia analisar já se esgotou. Por exemplo, o veto à vacinação dos trabalhadores da educação antes do retorno presencial. Então, eu já disse que se na próxima sessão, na terça-feira, os vetos não forem pautados, eu vou pedir o que a gente chama tecnicamente de sobrestamento da pauta, ou seja, trancar a pauta, para que ela só volte a tratar de outros projetos depois que nós analisarmos os vetos do governador. Na maioria, os deputados eles são contra essa taxação aí da energia solar. Aí a Assembleia aprovou e o governador vetou. E o senhor falou em derrubar o veto, né? Nós já assistimos esse filme aí num outro projeto, não é, deputado? Não faz muito tempo. 23 deputados aprovaram a isenção para os aposentados, o governador vetou e aí os deputados mudaram de ideia. E agora, será que o filme vai se repetir? Eu espero sinceramente que o filme não se repita, que a Assembleia não passe vergonha novamente. Você lembrou bem, eu apresentei o projeto de isenção dos aposentados em junho, ele tramitou por 7 meses, foi aprovado em última votação em dezembro, por unanimidade, com 23 votos, o governador vetou, e na hora de analisar o veto, infelizmente, a Assembleia acabou mantendo o veto do governador. É lógico que o governo faz muita pressão sobre os deputados, mas a Assembleia precisa de um posicionamento independente. E nesses dois casos, a energia solar e a vacinação dos trabalhadores da educação, nós temos o dever de derrubar o veto. E nesse caso da Previdência dos aposentados, deputado, os parlamentares aprovaram lá por larga maioria, né? Aí o governador vetou, aí eles mudaram de posição, né? Não derrubaram o veto, mantiveram o veto do governador e o problema da Previdência dos aposentados não está resolvido até agora. Infelizmente é um problema arrastado até hoje, Lúcio. Há 3 semanas o Conselho da Previdência se reuniu, aprovou, tomou uma decisão, que foi a decisão de manter a isenção até 2 tetos do INSS para os aposentados com doença grave, com câncer, com quadros terminais. O governo ainda não encaminhou esse projeto para a Assembleia, já deveria ter encaminhado. E esta semana o Conselho deveria ter se reunido novamente para estabelecer as regras para a alíquota previdenciária do conjunto dos aposentados. Há uma proposta que foi negociada com o governo para assegurar a isenção até R$ 3.300. O Conselho da Previdência deveria discuti-la e, assim como fez na votação das doenças graves, nós iríamos nos articular para que o Conselho assegurasse isenção até o teto do INSS para o conjunto dos aposentados, para corrigir essa injustiça que acabou acontecendo a partir da reforma da Previdência aqui em Mato Grosso. Só que o governo também está retardando a realização da reunião do Conselho para que essas decisões sejam tomadas. E o problema dessa questão da Previdência não preocupa apenas os aposentados, preocupa também e pode dar mais problemas em relação às forças de segurança, não é isso? Esse é um outro debate. O governo, para conseguir maioria
na Assembleia para aprovar a reforma da Previdência em agosto, negociou regimes especiais de previdência para uma parcela dos servidores públicos, no caso, a segurança pública. E agora acaba de entrar com a ação direta de inconstitucionalidade para poder retirar do texto da Constituição parte daquilo que havia acordado com os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência a partir desse acordo. Eu já dizia lá na votação que nós não poderíamos aceitar isso, teríamos que derrubar o projeto do governador, teríamos voto para derrubar o projeto, e uma parte dos deputados, infelizmente, acabou cedendo a esse acordo, e agora o governo dá outra facada nas costas dos deputados que acreditaram no governador. Uma outra polêmica que tem aí, que os deputados também estão participando dessa discussão, mas deveriam participar com mais destaque, é sobre a RGA, do funcionalismo público. Outro problema que continua se arrastando. Só de RGA, Lúcio, que é recomposição de perda inflacionária, para os servidores da Ativa, há uma perda de 22% nos últimos 4 anos. O governo do Estado fecha agora o primeiro quadrimestre de 2021 com 41% de recursos em despesa com pessoal, muito abaixo do limite prudencial, que é 49%, tem 1 bilhão e 700 milhões de margem para poder recuperar essas perdas inflacionárias ao longo dos 4 anos, concedeu apenas 2%, mas poderia, com segurança, assegurar no mínimo a correção de metade dessa perda ao longo de 4 anos. No caso dos aposentados e pensionistas, o caso é mais grave, porque são 35% de perda real na remuneração dos aposentados e pensionistas do Estado. E como faz para resolver isso? A Assembleia pode ajudar de que maneira? Tem interesse da maioria dos deputados em tentar administrar essa questão junto ao governo estadual? Lúcio, essa semana houve uma reunião dos deputados com o Fórum Sindical, há uma disposição da mesa diretora nessa direção, pelo menos é o que foi manifestado na reunião que foi feita com o Fórum, mas qualquer iniciativa legislativa para concessão de RGA tem que partir do Poder Executivo. Portanto, nós temos que tensionar o Poder Executivo para que o Poder Executivo encaminhe mensagem nesse sentido para a Assembleia Legislativa, para pelo menos estabelecer um calendário de recomposição dessas perdas ao longo dos próximos meses e anos. Há uma outra questão, Lúcio, que é muito importante, que a Assembleia não pode entrar em recesso sem debater, que é a demissão de 61 trabalhadores da Empaer, que estão há 28 anos um grupo, há 31 anos outro grupo, e que foram sumariamente demitidos agora pelo governo do Estado nesse projeto de desmonte, de desmantelamento, de extinção da Empaer. A Assembleia tem uma PEC tramitando, tratando dessa pauta, que foi proposta pelo deputado Wilson Santos. Nós não podemos entrar em recesso sem votar essa PEC, e o prazo para a segunda votação se encerra no dia 1º de julho. A última sessão nossa está marcada para o dia 30 de junho. Na minha opinião, temos que estender para também resolver essa questão. Deputado, antes da gente encerrar, eu gostaria de uma opinião do senhor. Lúdio Cabral é identificado como um político de posições moderadas. Nós estamos aqui enfrentando uma grave pandemia. Que conselho o senhor daria para Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, que ficam aí trocando farpas a todo momento? É briga atrás de briga. Ô Lúcio, tem 15 meses que eu, além de como deputado, como médico sanitarista, sofro com esse conflito entre os dois governantes. Sabe o que eles alcançaram nesses 15 meses como resultado dessa disputa? Primeiro, Mato Grosso é o 2º estado do país em taxa de mortalidade por Covid-19. E Cuiabá é a 1ª capital do país em taxa de mortalidade por Covid-19. Medalha de ouro para Cuiabá em mortes, medalha de prata para Mato Grosso em mortes, o que é um dado gravíssimo, muito triste, resultado dessa gestão precária, conflituosa da pandemia
no nosso território ao longo desses 15 meses de muito sofrimento para a nossa população. Resumindo, mais juízo. Deputado. Mais juízo, coordenação e medidas certas, na hora certa, com rigor certo, para conseguir conter a transmissão do vírus. Deputado, obrigado pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu é que agradeço, Lúcio, sempre à disposição.